Bom, a gente começa agora a nossa prática da aquarela meditativa do mês. Lembrando que o tema, a intenção é a resiliência, e conforme você for já preparando os seus materiais, montando o espaço onde você vai ficar, já vai prestando atenção na sua respiração, prestando atenção e se conectando com essa intenção do mês, que é a resiliência. Assim como eu falei no vídeo 3, que é onde eu falo sobre a meditação. Esse processo, né, esse movimento da aquarela aliado, da aquarela e do corpo, né, aliado com a meditação, que é estar plenamente nesse momento, desligando um pouco a mente mais crítica do processo todo. Vocês vão perceber que eu começo preparando a tinta. Então aqui, se você estiver usando o tubo, você pode tirar um pouco da tinta do tubo e colocar no godê. E aí só vai adicionando água até chegar numa quantidade boa entre pigmento e água. Lembrando que a gente vai nessa prática utilizar a técnica do úmido no úmido. Então eu vou molhar o meu pincel, tá lá na aula 2, eu expliquei, né? Eu vou molhar o meu pincel com bastante água e depois eu vou colocar essa água sem pigmento nenhum no papel para depois colocar o pigmento do pincel no papel. Então vai estar, o papel já vai estar bem molhado com bastante água. Então aqui eu vou colocar nessa preparação da quantidade de tinta que eu vou usar, eu já vou colocar bastante pigmento e menos água, porque quando eu colocar isso no papel, como já vai ter mais água, eu quero que essa cor possa espalhar mais e ficar bem viva. Vocês vão entender a hora que a gente começar a fazer, mas aqui dá para ver mais ou menos a quantidade de tinta que eu estou colocando no godê. Então, se você tiver com o tubo, a tinta já é mais pastosa, então é só ir colocando água. Se você estiver utilizando a pastilha, como eu no vídeo, você vai pegar a água, colocar na pastilha, misturar para poder ativar essa cor, e aí você vai colocar no godê. Não precisa se preocupar se a quantidade de tinta que você tiver feito acabar durante o processo, porque você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Como a gente está trabalhando com bastante água, é uma coisa mais livre, então também não tem problema nenhum de ter que parar para fazer mais tinta, e é uma coisa rápida, por isso até que eu quis usar duas cores. Eu escolhi o magenta e o azul, é um azul ciano. Então vocês vão ver que eu tô preparando ali, eu primeiro preparei o magenta e depois eu preparei o azul. Vocês viram que eu tô preparando agora a minha área de trabalho, né? Coloquei o papel ali bem na minha frente, já posicionei então as tintas que eu já preparei de um lado, peguei o paninho também, né, o papel toalha, e já vou pegar também os pincéis que eu vou usar.
preparei, coloquei também a água, que eu vou colocar tanto no papel quanto quando eu precisar de mais para o pigmento. E aqui, lembra, a gente já está nessa intenção de viver o processo. Então, aqui você já começa a, novamente, prestar atenção na sua respiração, só que aqui você já vai deixando isso um pouco de lado. Aqui eu tô colocando bastante pincel, bastante água no pincel, tá bem molhado. E aí eu fiz um círculo com a água. Aqui não tem pigmento ainda. Agora, vocês viram que eu usei um pincel só para água e agora eu tô usando um pincel um pouco menor para poder colocar, depositar esse pigmento nesse círculo de água que eu fiz no papel. A forma como você vai fazer isso é que é o seu movimento. E aí você vai pegar esse círculo de água colorido e você vai pegar o canudo e vai assoprar essa água. A direção que você vai usar, para onde vai, a quantidade, não tem certo ou errado, é o que você sentir que deve ser. E você pode girar a prancheta, o papel, fazer sempre no mesmo sentido, vai deixando isso acontecer e aparecer para você. Aqui eu senti um pouquinho de vontade de colocar mais um pouquinho de pigmento. Também não tem uma quantidade certa, um jeito certo. E aí tem essas pausas, onde eu olho o que está acontecendo e só observo, e eu deixo a água ir me mostrando para onde ela está indo, qual que é a dança da coisa. E aí eu faço esse mesmo processo. Coloco a água, pego o meu pincel que é já para água, né? Aqui dá para ver um pouco a quantidade de água. A água já está dançando no papel sem pigmento. Agora eu vou pegar o pigmento azul e da mesma forma eu vou colocar. E ó, pausa, vê o que está acontecendo. Isso pode ser bem devagar, isso pode ser rápido. É como se fosse a respiração. Às vezes você vai ter mais necessidade de respirar mais rápido, às vezes você vai segurar a respiração. É isso que acontece também com o pigmento. E eu coloquei ali no papel a água num círculo, mas ela também, o próprio pigmento vai tingindo isso, então não vai ficar um círculo perfeito. E depois, quando eu faço esse processo de jogar o ar ali, quase que você viu que da primeira vez no círculo magenta eu fiz com mais delicadeza. Da segunda vez eu senti essa vontade de já soprar mais rápido, ter mais ar para esse círculo, sabe? Só expandir, sem pensar muito na direção. E vou fazer esse mesmo processo. Vou colocando mais
pigmento, posso ir virando a folha, virando a água ali dentro para sentir para onde a água vai. Vou escolhendo se eu quero o lugar aonde eu sinto que vai ser esse próximo movimento, esse próximo passo. E é bem importante que durante o processo você não fique pensando se está certo ou se está errado. Se é melhor, se é pior. Você vai sentindo qual é o movimento. Aqui, por exemplo, eu tive essa vontade de acabar com essas bordas, né? Para ultrapassar as bordas de cada círculo. E aí teve até essa integração do pigmento da tinta magenta com o azul. E é interessante porque a gente vai percebendo conforme a gente vai fazendo esses movimentos, né, e a água se movendo também, que essa água ela não para. Não é porque eu falei, bom, então eu vou colocar mais pigmento aqui para ele ficar mais saturado, né, para ficar mais vivo a cor. Conforme eu for mexendo nos próximos círculos, esses que eu estou mexendo agora também vão mudar. As coisas estão meio que acontecendo em cadeia. E quando eu sentir que é o momento de parar, eu vou precisar esperar secar. Então, quando eu for no dia seguinte olhar para essa pintura, ela já vai estar diferente. E aqui é muito bonito, né? Essa visão desse pigmento se abrindo, se expandindo. Observa tanto essa habilidade que a gente tem de criar coisas incríveis ao pausar e só observar, contemplar, admirar o que está acontecendo sem tentar intervir tanto, só fluindo junto com a água, fluindo junto com o que está acontecendo à nossa volta. E como que funciona esse processo quando eu estou tentando controlar e dizer para onde as coisas têm que se encaminhar? Aqui a gente não trabalha com um projeto inicial, a gente não fez os círculos e falou, bom, então primeiro esse círculo vai ser nessa posição, o segundo vai ser na outra. Porque quando eu faço o projeto, eu sou uma pessoa. Quando eu coloco o primeiro círculo no papel, eu já sou outra. E quando as coisas começam a se conectar, um círculo com o outro, eles já estão se interligando e tendo essa mutação, essa transformação.
E veja que eu posso tanto observar para onde a água está acontecendo, está indo, como eu posso observar quando eu coloco o pigmento na água. Depois, como que flui esse ar, né? Como é que é o fluxo desse ar entrando em contato com a água, com o pigmento, e depois invadindo essas bordas dos outros círculos. E quando eu vou mexendo com isso, os outros círculos, a água dos outros círculos também vai se movendo. Então, se eu me propusesse a apenas contemplar todo esse movimento, olhando para a possibilidade de abertura, então, se algo acontece que me tira do lugar, me tira do centro, que não sai como eu esperava, ou mesmo se eu tenho algum tipo de objetivo, de planejamento, eu percebo que as coisas acontecem comigo e também para além de mim e do meu desejo, da minha sensação de controlar alguma coisa, eu posso só observar o que está acontecendo agora e não reagir resistindo de uma forma mais concreta, mas percebendo o que o momento está me pedindo e a minha possibilidade de também me movimentar de acordo, como se eu estivesse flutuando no mar, como se eu estivesse tomando um banho de chuva. Porque as coisas acontecem dessa forma. Às vezes eu acho que é bom, às vezes eu acho que é ruim, mas não tem um final definitivo onde as coisas vão ser só boas. Assim como também não tem algo definitivo me dizendo, só tem coisa ruim aqui, não tem como mudar. Aqui vocês podem perceber que tinha criou uma bolhazinha na água conforme eu mexi o pincel. E aí eu tentei até estourar essa bolhazinha, não consegui e deixei do jeito que estava. Quando eu coloquei mais ar, né, quando eu assoprei com o canudo, essa bolhazinha se desfez. Então, perceber esse movimento me traz maior possibilidade de me mover por entre as situações que estão acontecendo. E aí eu paro, olho, pauso, respiro
E senti agora a necessidade de colocar a cor verde. Não é necessário, eu só escolhi 2 cores, mas mesmo escolhendo 2 cores, essas cores foram se fundindo. Então tem um dos círculos que dá para ver bem essa sensação de roxo, de lilás dessa cor. Então aqui coisas até que eu não estava prevendo ou trazer uma informação diferente pode ter resultados bem interessantes. Então eu percebi essa necessidade, essa vontade, ou tive esse olhar para esses pontos que poderiam estar um pouco mais vazios, e coloquei alguns círculos menores. E aqui esse é o processo, não tem uma racionalidade. Também interessante essa noção de causalidade. Nesse momento eu começo a fazer, eu coloco um pouco do sopro ali do canudo e nada acontece com a água. E tá bem. Agora são poucas interferências minhas. Estou olhando para a forma que a água vai criando no papel, com o que já aconteceu, tudo que já foi feito, todos os movimentos. E aqui eu pego o pigmento, coloco o pincel apoiado no meu dedo e vou batendo no pincel e ele vai criando esses respingos. Então faço isso com o azul, com o magenta e depois com o azul.
Aqui também não controlo exatamente para onde esses respingos estão indo. E aqui é um momento importante, a gente para e observa. Aqui eu já começo a só observar, sentir se ainda tem alguma coisa que eu sinto necessidade de colocar e começo a pausar. Então agora eu paro e eu vou esperar até o próximo dia para poder olhar para a arte de novo e aí sim tirar os adesivos, as fitas. Aqui a gente já tem essas 24 horas passadas. Eu olho para essa arte, vejo o que realmente aconteceu, as cores que ficaram no papel e da mesma forma, no processo de tirar as fitas, eu vou sentindo o que chega até mim. E nesse caso o gatinho também chega. Então você pode perceber também que o pigmento fica um pouco mais claro, né? A tinta, as cores ficam um pouco mais claras. Com cuidado eu tiro a fita, prestando atenção para não rasgar o papel. E aqui eu começo a observar por outros ângulos. E para mim esse é o ângulo que faz mais sentido, o que está de ponta cabeça para o que eu fiz. O que me chama mais atenção. E esse é um momento em que eu posso ter essas primeiras impressões. Se você quiser, você pode escrever. Tenta deixar isso durante os próximos dias mais perto de você, porque pode ser que mais informações cheguem à assimilação consciente do que está acontecendo, do que está aparecendo. E eu espero que tenha sido agradável, leve, e espero as suas considerações.